Nós falamos sobre os técnicos da Anvisa, que se reúnem hoje com representantes de sociedades médicas de todo o país para discutir a possível aplicação da Coronavac em crianças. Luciana Verdolim, direto de Brasília, que história é essa, Luciana? Já que não dá certo com a Pfizer, talvez Coronavac como opção? Não sei se é muito por aí não, Mariana. É mais uma opção, segundo especialistas que existem no país. Na semana passada, durante a discussão da liberação das vacinas da Pfizer, várias entidades médicas foram ouvidas e se colocaram favoravelmente à vacinação das crianças, até para proteger os idosos, para proteger os mais velhos, que as crianças ficam aí, apesar delas não terem casos graves, né? Apesar delas não terem muitas complicações, há casos, mas não é um número preocupante, segundo o governo. É preciso vacinar as crianças até para proteger o restante da população. Esse é o discurso que a gente tem ouvido aqui em Brasília. A Anvisa quer ouvir as autoridades médicas antes de definir sobre a liberação da vacina da Coronavac também para as crianças. Lá na China, que é quem produz a Coronavac, as vacinas já são utilizadas em crianças a partir dos 3 anos de idade. Aqui no Brasil, há uma resistência grande do governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, só vai se debruçar sobre a questão, só vai bater o martelo no próximo dia 5 de janeiro. E a gente tem aí, o pessoal da Anvisa, na verdade, eles colocam uma diferença grande entre a Coronavac e a Pfizer. A Pfizer já tem o chamado registro definitivo. Eles têm autorização total para aplicar doses aqui no Brasil, por isso a inclusão das crianças foi até, de certa forma, mais tranquila, foi mais rápida. A Coronavac ainda trabalha com o registro emergencial, então isso pode pesar na hora da análise dos técnicos da Anvisa. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a Coronavac, que é o que o laboratório pede autorização para vacinação em crianças. Em agosto, esse pedido já havia sido negado, porque lá atrás o discurso da Anvisa é de que não dava ainda para medir quais seriam os riscos e os benefícios da vacinação nessa faixa etária. É preciso saber nessa reunião de hoje se esse cenário mudou. Obrigada, Luciana Verdolim. Qualquer novidade, você retorna aqui na programação conosco. Felipe Bueno, mais uma opção, então, como a Luciana Verdolim muito bem disse, Nós já temos a Pfizer, que foi aprovada, a aplicação em crianças contra a Covid-19, que hoje está nesse impasse com o Ministério da Saúde, mas mesmo, vamos supor que a Coronavac também seja aprovada pela Anvisa, que passe por todos esses crivos, será que vai ser também, e muito provavelmente será vetada nesse crivo, nessa decisão do Ministério da Saúde? Eu entendo que nem a gente possa usar o verbo vetar, Na verdade, é dar aquela enrolada mesmo, Porque o processo, digamos, científico já está superado. Só o ministro que não entende assim. Mas é importante também ressaltar um ponto, Que não se crie fake news, Que não se diga que vai aparecer um monte de criança, filhote de jacaré por aí, porque a Coronavac, pelo jeito como ela é composta, pela sua composição, ela tem uma eficácia um pouco menor que as outras, que são, por exemplo, a Pfizer, cujo modo de fabricação, modo de composição, é distinto da Coronavac. Isto colocado, como a gente sabe, ninguém virou jacaré. Agora, o que poderia sim ser feito e ajudaria bastante é aquilo que a gente tem abordado já desde a semana passada. O famoso enquanto isso. Quer dizer, enquanto há essa discussão, essa discussão que talvez seja até desnecessária, como é que está a realização dos processos para a vacinação de crianças, caso isso seja decidido? A gente tem insistido aqui numa outra coisa também. Os pais, mães responsáveis decidem com base em critérios clínicos, consultem médicos e médicas de sua confiança para vacinar as suas crianças. A vacinação, até agora, o que se sabe, dá resultado, ajuda, protege vidas. Mas, enfim, que seja uma decisão fundamentada dos pais. Então, para você oferecer aos pais essa possibilidade de decisão, você tem que caminhar vários passos que ainda não foram dados
pelo Executivo. Então, essa é a pergunta. A antecipação, o conceito de antecipação, é uma qualidade de qualquer empresa, né, de qualquer boa gestão. E a gente não vê, a gente vê no governo federal justamente o contrário, né, a postergação, né, o máximo possível, né, o que tem mostrado os resultados que mostra. Né? Paulo Pozonoff, você acredita que a gente corre o risco, se então a Coronavac também for aprovada pela Anvisa, doses da Coronavac para imunizar crianças contra a Covid-19, de ter uma nova guerra de narrativas, como a que nós tivemos lá atrás com relação à Coronavac, quando associada em adultos? O que a gente está vendo hoje no Brasil é tecnocrata contra tecnocrata, né? Existe o pessoal que torce aí para os tecnocratas da Anvisa, tem os que torcem para os tecnocratas do Ministério da Saúde. Parece que essa é a divisão hoje em dia. Eu queria destacar 3 pontos aí da matéria da Luciana. Primeiro que a Coronavac realmente tem uma tecnologia diferente. Essa discussão é uma discussão que eu acho que é muito interessante, né? As várias ressalvas que se faz à vacina da Pfizer é porque ela é também uma tecnologia inovadora do RNA mensageiro, e os efeitos dessa tecnologia inovadora em crianças, obviamente, até pela rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas, e é ótimo que tenham sido desenvolvidas rapidamente, a gente não sabe os efeitos de longo prazo dessa tecnologia. Então, me parece que a opção pela Coronavac o raciocínio por trás dessa opção é esse. Talvez oferecer às crianças uma tecnologia já conhecida, que é a do vírus inativado, que é a tecnologia que existe na maioria das vacinas. Agora, o que me chama a atenção também é usar a China como parâmetro. Eu acho que não é uma boa ideia. A China é uma ditadura, os números são completamente maquiados, então a gente não tem como usar dados da China para garantir a segurança, a eficácia de absolutamente nada. Acho que daí estudos feitos no Brasil, ou pelo menos em algum país democrático, seriam mais interessantes, né, de serem usados do que dados chineses. E um outro que eu acho que é mais relevante nessa discussão toda é que me parece que o raciocínio que está por trás, até a Luciana trouxe, é de que a gente vacinaria as crianças para proteger os idosos. E aí é que a porca torce o rabo, porque a vacina garante que o vírus deixa de circular. Esse, para mim, é o maior ponto de interrogação nessa conversa toda, nesse debate interminável sobre vacinas, sobre obrigatoriedade de vacinas, sobre passaporte vacinal, sobre vacinação de crianças. Enquanto a gente não tiver certeza de que a vacina realmente impede o vírus de circular, eu acho que esse debate fica muito poluído por essa grande dúvida. Felipe, no dia 4 de janeiro, nós vamos ter uma audiência pública proposta pelo Ministério da Saúde, do governo federal, para ver, então, se a população, sociedade civil, autoridades, etc., né, inclusive o ministro Queiroga ontem disse que estará aberto a quem quiser participar, desde entidades até sociedade civil. Sobre a aplicação, né, sobre a aceitação da aplicabilidade, então, da vacina, especificamente da Pfizer, em crianças. Se, nesse meio tempo, então, a Coronavac também for aprovada pela Anvisa, será que o mesmo processo será feito pelo Ministério, ou proposto, pelo menos, pelo Ministério da Saúde? Ou seja, será que nós corremos o risco de que novas audiências públicas venham a ser marcadas? Em plena primeira semana, né, vai ser na terça-feira, primeira terça-feira de 2022, como sempre lembra o Pouzonov, pelo menos teremos assunto, né, na primeira semana do ano, mas teremos muito assunto. Bom, vamos dividir essa questão em alguns pontos. A questão da Coronavac, né? Qualquer que seja a autorização, eu entendo pelo processo anterior e pelo caminho que está tomando essa questão, que vai ser uma autorização emergencial. E esse ponto que o Pouzonov colocou é muito importante, né? Em tese, ainda que seja, né, menos eficaz, se represente menor eficácia, né, é uma tecnologia um pouco mais conhecida. Então, talvez dê um pouco mais de conforto a quem está em dúvida. Agora, esse procedimento da audiência pública que você colocou, Mariana, me parece um procedimento menos científico e mais político. Até porque a gente tem insistido desde a semana passada que os dados estão
sobre a mesa, né? O ministro disse que ele soltou aquele aforismo, né, da pressa, enfim, a pressa é inimiga da perfeição, mas imagine num caso de emergência sanitária mundial se você não tem pressa. É óbvio que você não vai oferecer qualquer coisa para as pessoas. Entendo que essa discussão, pelo menos essa primeira discussão já esteja superada, mas eu ainda vejo que tem muito mais carga política que técnica nessas propostas de audiências públicas. Paulo Pozonoff, para que a gente feche essa questão, qualquer que seja a origem, né? Como você comentou agora, a Coronavac vem da China, que possui uma ditadura, que está sob uma ditadura, etc. Enfim, qualquer que seja a origem das vacinas, a gente não deveria, ou pelo menos não seria o certo, confiar na Anvisa, que é o nosso órgão regulador aqui no Brasil? Não, eu desconfio desses tecnocratas da Anvisa profundamente. Eu acho que são pessoas, até muitas delas, muito distantes da realidade. Aí eu confio muito mais nos médicos, nas sociedades, né, nas associações médicas. Por isso que eu vejo com bons olhos. Eu até estou estranhando assim, essa coisa de não ver com bons olhos essas audiências públicas. Afinal de contas, eu acho que são válidos, né? A ciência é feita de debate, é feita de conflito até, muitas vezes, de dados, de interpretação de dados. Não é uma coisa tão simples assim. Eu vejo com bons olhos esse debate, eu vejo com bons olhos que o Ministério da Saúde esteja promovendo esse debate, porque até como a Bruna Torlai trouxe aqui, acho que foi ontem mesmo, existe muita discussão nas sociedades médicas, existe muita gente que apoia a vacinação de crianças e existe gente que é contra. Então, acho que é uma oportunidade de cada lado aí apresentar os seus argumentos de modo a convencer o Ministério da Saúde, né? O ministro da Saúde, o poder executivo da eficácia, da segurança, da validade até da vacinação das crianças. E quanto à questão da pressa, eu novamente, aí me perdoem, mas eu sou obrigado a concordar com o ministro da Saúde, que eu acho que no caso das crianças, no caso dos adultos, né, dos idosos, eu concordo que havia toda a pressa do mundo em se vacinar as pessoas. Mas no caso das crianças, os números estão aí, a Covid ela não é muito grave para as crianças, os números de óbitos são reduzidíssimos e só fica pendente novamente aquele ponto de interrogação que eu sou obrigado a trazer aqui todas as vezes que eu falo de vacinas, sobre a transmissibilidade, né? Se a vacina é ou não eficaz para impedir, por exemplo, que uma criança que não tenha nenhum sintoma transmita o vírus para uma pessoa idosa. Certo, agora são